Você já se perguntou por que eventos trágicos e inexplicáveis acontecem, mesmo sob o olhar de um Deus que é todo amoroso e todo-poderoso? Por que a vida às vezes se desdobra em capítulos que parecem contradizer a noção de um universo regido por um propósito divino benigno? No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em uma história que ressoa através dos séculos, uma narrativa que nos desafia, nos confronta com o mistério da existência e da fé e a triste história do profeta morto por um leão e, mais intrigante ainda, por que Deus permitiu que isso acontecesse. Imagine por um momento a cena de um profeta, um homem escolhido por Deus para entregar uma mensagem vital, encontra um fim trágico não nas mãos de reis tirânicos ou em meio a perseguições, mas pelas garras de um leão. O que leva a um desfecho tão inesperado e doloroso para um servo fiel? O que essa história tem a nos ensinar sobre o propósito divino, a obediência e as consequências de nossas escolhas? Prepare-se para uma jornada que vai além da superfície, mergulhando nas profundezas de questões que tocam a alma. Este vídeo não é apenas uma exploração de uma história antiga, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, para confrontarmos nossas próprias lutas, dúvidas e a maneira como interpretamos os desígnios divinos em nossas vidas. Mas por que ficar até o final? Além de revelarmos os mistérios e as lições profundas dessa história, concluiremos nosso encontro com uma oração poderosa. Uma oração destinada a fortalecer sua fé, a oferecer consolo em meio às tempestades da vida e a lembrá-lo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Esta oração é mais do que palavras, é uma chave para uma compreensão mais profunda, um bálsamo para a alma ferida, uma luz no fim do túnel. Então, eu te convido, fique conosco, explore conosco, ore conosco. Descubra como essa triste história pode transformar sua compreensão da vida, da fé e do eterno mistério da vontade divina. Junte-se a nós nesta jornada, e permita que sua alma seja tocada e transformada. Espero que este vídeo o encontre em um momento de calmaria, pois as palavras que derramo sobre este papel carregam o peso de uma história que, desde tempos imemoriais, desafia a compreensão humana e perturba a tranquilidade da alma. Trata-se da triste história do profeta morto por um leão e, mais enigmático ainda, por que Deus permitiu tal desfecho. Havia uma vez um profeta, não um homem de grandes palácios ou riquezas terrenas, mas rico em fé e obediente à palavra divina. Sua missão era clara, advertir um rei que se desviara dos caminhos justos, uma tarefa repleta de perigos, não pela fera que o aguardava, mas pela ira de um monarca poderoso. Mas quem era esse profeta? Sem nome, sua identidade se perde na névoa do tempo, mas sua história nos é transmitida com a clareza das águas cristalinas. Ele obedecia a Deus, recusando-se a comer pão ou beber água naquela terra corrompida, um símbolo de sua separação do mal que ali reinava. Em sua jornada de volta, contudo, algo inusitado aconteceu. Um velho profeta, ouvindo sobre seus feitos, foi ao seu encontro e, com palavras suaves mas enganosas, convenceu-o a descansar e alimentar-se em sua casa. Aqui, meu amigo, reside o primeiro véu de mistério, porque o profeta, tão firme em sua fé, permitiu-se ser persuadido. Enquanto compartilhavam a refeição, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O velho profeta, sob a inspiração divina, profetizou a morte do outro por sua desobediência. E aqui, alternamos entre calma e tensão, pois até mesmo em meio à condenação, há uma triste beleza na justiça divina que transcende nosso entendimento. Não demorou muito, e o desfecho se desenrolou como predito. O profeta foi morto por um leão no caminho de volta, um fim trágico e perturbador. Mas, por que um leão? Por que uma morte tão violenta para um servo de Deus? O leão, uma criatura de majestosa força e realeza, não consumiu sua presa nem causou dano ao burro que acompanhava o profeta. Um sinal, talvez, de que o propósito divino não era a morte em si, mas a lição que ela encerrava. Este acontecimento nos confronta com a complexidade da obediência, da fé e da consequência de nossas escolhas. Por que Deus permitiu isso? A resposta, embora simples, não é fácil de aceitar. Deus, em sua sabedoria infinita, utiliza até mesmo os momentos de maior tensão e desespero para nos ensinar, moldar e, por vezes, reorientar nosso caminho. Neste ponto do vídeo, peço que respire fundo, pois a densidade deste relato não visa perturbar, mas iluminar.
A história do profeta nos ensina sobre a importância da obediência, da vigilância espiritual e de como, em cada decisão, ecoa a nossa fé. No ímpeto de nossa conversa anterior, percebi que talvez tenha deixado de lado o início desta intricada tapeçaria, a origem do enredo que tanto nos fascina e perturba. Permita-me, então, recuar ainda mais no tempo, para que juntos possamos compreender plenamente a triste história do profeta e os desígnios divinos por trás de sua morte. Nosso conto começa em um reino dividido, uma terra onde a adoração havia se desviado do uno e verdadeiro para ídolos e práticas deturpadas. Foi nesse cenário de espiritualidade fragmentada que Deus convocou um homem, um profeta sem nome, cuja identidade é eclipsada por sua missão. O Senhor disse ao profeta: "Vá à cidade de Betel. Lá, diante do altar erguido pelo rei para adorar deuses estranhos, profere a palavra que eu te dar. Mas atenção, e não coma pão, não beba água nessa terra e não retorne pelo caminho por onde fores." Era uma missão perigosa, uma ordem que o colocava diretamente na mira de um rei que não tolerava oposição. Mas, acima de tudo, era um teste de obediência e fé. O profeta, então, dirigiu-se a Betel. Diante do altar, com a coragem que só a verdadeira fé confere, ele anunciou a destruição que viria sobre aquele lugar de idolatria, predizendo até mesmo o nome do rei, Josias, que séculos depois cumpriria a profecia. Sua mensagem era clara, e nenhum deus falso permaneceria impune diante do olhar do verdadeiro. Enquanto proferia a profecia, um milagre ocorreu, solidificando sua mensagem. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam, como se a própria terra repudiasse a adoração ali realizada. O rei, presente, estendeu sua mão contra o profeta, ordenando sua captura. Mas sua mão secou, tornando-se imóvel, mais um sinal do poder divino protegendo seu mensageiro. Após restaurar a mão do rei a seu pedido, o profeta recusou convites para se alimentar e descansar, lembrando-se da ordem divina de não partilhar do pão e da água daquela terra corrompida. Assim, partiu por outro caminho, mantendo sua obediência. Foi então que o velho profeta de Betel entrou em cena, trazendo consigo o segundo ato desta história. Movido por razões que só podem ser especuladas, talvez curiosidade, talvez um desejo sincero de comunhão, ele saiu em busca do profeta de Deus. Usando de artifícios, convenceu-o a voltar, a comer e a beber, o que marcou o início do trágico desfecho. Aqui, amigo, vemos a complexidade da jornada humana, marcada por fé, falhas e redenção. A história nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a seriedade da obediência e sobre as consequências, por vezes severas, de nossos atos. Ao refletirmos sobre o início desta narrativa, percebemos que cada escolha, cada passo dado na fé, carrega em si o peso de uma eternidade. Retomemos, então, a história do profeta, mas desta vez, permita-me levar você até o início, tecendo os fios deste relato com a atenção e o cuidado que ele merece. Em um reino distante, governado por um rei que havia se desviado dos caminhos do Senhor, a terra clamava por intervenção divina. Foi neste cenário que Deus escolheu um homem, um profeta sem nome para nós, mas conhecido por ele, para ser seu mensageiro. A missão era clara: vir até Betel e profetizar contra o altar que o rei havia erguido, uma afronta direta ao Senhor. Este profeta, movido pela fé inabalável e pela obediência à palavra divina, partiu em sua jornada. Ele não era um herói das lendas antigas, adornado com armaduras reluzentes ou armas forjadas pelos deuses. Era, ao contrário, um homem comum, escolhido por sua fé e coragem, armado apenas com a verdade. Ao chegar a Betel, ele encontrou o altar e, diante do povo e dos sacerdotes, profetizou a ruína que viria sobre ele, anunciando um sinal imediato de sua autenticidade: o altar se fenderia, e as cinzas que nele estavam seriam derramadas. E assim aconteceu, diante dos olhos atônitos dos presentes, um testemunho irrefutável do poder de Deus. O rei, ao ouvir sobre esse ato desafiador, estendeu sua mão contra o profeta, ordenando sua captura. Mas, em um ato divino, sua mão secou, deixando-o incapaz de puxá-la de volta. Percebendo o poder ao qual se opunha, o rei suplicou ao profeta que intercedesse por ele junto a Deus, para que sua mão fosse restaurada. Após o milagre da restauração da mão do rei, o profeta recusou a oferta de recompensa e seguiu as instruções divinas de não comer pão nem beber água naquela terra, simbolizando sua completa separação e desaprovação das práticas idólatras do povo. No entanto,
Como retomamos anteriormente, foi na jornada de volta que a narrativa toma um desvio trágico. O encontro com o velho profeta e a subsequente desobediência às instruções divinas conduziram à morte inesperada do profeta pelas garras de um leão. Este acontecimento, à primeira vista perturbador e confuso, carrega em si profundas camadas de significado. Não apenas sobre a importância da obediência à palavra de Deus, mas também sobre a soberania divina e os misteriosos caminhos pelos quais ele escolhe revelar sua vontade e seus ensinamentos. A morte do profeta não é o fim da história, mas um elo em uma cadeia de eventos que refletem sobre a natureza humana, a necessidade de vigilância espiritual e a complexidade da relação entre o divino e o mortal. É um convite à reflexão sobre nossas próprias escolhas, a voz que escolhemos seguir e o preço da desobediência. A história do profeta, embora imbuída de mistério e tragédia, é um farol de ensinamento. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há lições a serem aprendidas e uma luz que guia aqueles que escolhem seguir fielmente o caminho traçado pelo Divino. Com isso, espero ter oferecido não apenas a continuação da história, mas também um convite para refletir sobre suas lições e o impacto que elas podem ter em nossa jornada de fé. Ao adentrarmos o desfecho desta narrativa, encontramos não apenas o fim de uma vida, mas o início de uma profunda reflexão sobre a soberania de Deus, a fragilidade humana e a imutável verdade de que nossas ações têm consequências, algumas delas eternas. O corpo do profeta jazia na estrada, um leão e um burro de ambos os lados, numa cena que desafiava a natureza e a compreensão. Este quadro, tão fora do comum, atraiu a atenção de transeuntes, que rapidamente levaram a notícia até a cidade, onde o velho profeta residia. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o velho profeta reconheceu a mão de Deus na morte do homem de Deus e decidiu buscar o corpo para lhe dar um sepultamento digno. É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor, lamentou o velho profeta. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o matou conforme a palavra do Senhor que ele havia falado. Com essas palavras, ele expressava não apenas um lamento, mas também um reconhecimento da justiça divina e da seriedade de viver conforme os mandamentos de Deus. O velho profeta então colocou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo, uma honra reservada a poucos, e ordenou a seus filhos que, quando ele morresse, o enterrassem ao lado do homem de Deus. Coloquem meus ossos ao lado dos ossos dele, disse. Em sua mente, estar ao lado do homem de Deus no leito da morte era uma forma de honrar a verdade que ele proclamou e talvez, de alguma forma, compartilhar de sua santidade. Esta história, entrelaçada com elementos de obediência, desobediência, honra e justiça divina, termina com uma poderosa lição sobre a importância de ouvir e seguir a palavra de Deus, sem desvios ou hesitações. A morte do profeta, embora trágica, serve como um eterno lembrete das consequências da desobediência e da misericórdia de Deus, que, mesmo na justiça, busca corrigir e guiar seus filhos. Mas a história não termina aqui, pelo menos não em suas implicações. Ela se estende até nós, convidando-nos a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Quantas vezes somos como o profeta, firmes em nossa missão, mas vulneráveis à persuasão que nos desvia do caminho? Quantas vezes somos como o velho profeta, capazes de reconhecer a verdade em outros, mas falhamos em aplicá-la a nós mesmos? O desfecho desta triste história é um convite ao exame de consciência, à humildade e à renovação da nossa fé e obediência a Deus. É um chamado a lembrar que, no grande esquema da existência, somos chamados a viver segundo os preceitos divinos, sabendo que cada escolha que fazemos ressoa não apenas em nossa vida, mas através das eras, como um testemunho de nossa fé e de nossa caminhada com o Criador. Que a memória do profeta morto por um leão sirva não apenas como um relato de advertência, mas também como um farol de esperança, lembrando-nos da misericórdia e do amor inabalável de Deus, mesmo nos momentos de maior prova e correção. E que possamos, a cada dia, escolher caminhar de maneira que honre a sua palavra e sua vontade, trazendo luz onde houver escuridão, fé onde houver dúvida, e amor onde houver desespero. E assim chegamos ao fim de nossa jornada juntos hoje, percorrendo os caminhos e desvendando os mistérios da triste história do profeta morto por um leão. Antes de nos despedirmos, gostaria de convidá-lo, a uma ação que transcende as fronteiras da história que acabamos de compartilhar. Se você encontrou valor nesta narrativa, se ela tocou seu coração, despertou sua mente para reflexões mais profundas, ou simplesmente o entreteve, peço que considere se inscrever no canal. Ao fazer isso,
você não apenas nos apoia, mas também se torna parte de uma comunidade que busca explorar as riquezas das histórias que moldam nossa fé, nossa moral e nossa humanidade. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Ao fazê-lo, você garante que cada nova jornada que iniciarmos juntos chegue até você sem demoras, permitindo que nossas reflexões, descobertas e aprendizados continuem sendo compartilhados e expandidos em seu tempo, sem que você perca um só momento. Deixe seu like se esta história ressoou de alguma forma com você. Seu like é como um farol, guiando-nos e mostrando que estamos no caminho certo, incentivando-nos a buscar ainda mais profundamente as verdades escondidas nas páginas do tempo e da eternidade. Por fim, mas não menos importante, sua opinião é valiosa para nós. Deixe seu comentário abaixo. Qual parte da história mais lhe impactou? Há alguma lição específica que você levará consigo? Ou talvez tenha uma perspectiva diferente para compartilhar. Seja qual for sua reflexão, estamos aqui para ouvir e aprender uns com os outros, pois é na diversidade de nossas vozes que a verdadeira sabedoria pode ser encontrada e compartilhada. Agradecemos por ter estado conosco até aqui. Que nossa jornada juntos continue a ser iluminada pela busca da verdade, pelo compartilhar de conhecimento e pela comunhão de espíritos que buscam entender um pouco mais a cada dia sobre os mistérios que nos cercam. Até nosso próximo encontro, que a paz esteja com você.